Agora vamos falar do Corinthians? Timão entra em campo só na segunda-feira contra o Goiás, mas a vitória no Clássico deu um super ânimo para a equipe. Não é verdade, Ramiro? Põe o Ramiro aqui no telão. Aê, Ramiro, que bom te ter aqui no Gazeta Esportiva. Muito obrigada por atender a nossa equipe. O Ramiro, que é o motor desse Corinthians, joga em todas as funções do meio-campo para frente. E retomando a pergunta, essa vitória de domingo contra o São Paulo deu um super moral, né? Uma moral forte para todos aí no grupo. Boa noite. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar falando com vocês. E sem dúvida, né? Acho que a vitória num clássico e pela situação que a gente se encontrava na tabela e o nosso adversário naquele jogo estava em primeiro, como continua em primeiro. Então era um desafio muito grande para nós e um jogo extremamente importante para a nossa sequência na competição. E sem dúvida nenhuma que aquela vitória ela nos foi um combustível extra para a nossa sequência da temporada e para a nossa sequência dentro do Brasileiro. Celso Cardoso. Ramiro, boa noite, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva, prazer enorme em falar contigo. Eu queria saber de você o seguinte, o Corinthians passou por uma certa crise de identidade, foi campeão brasileiro nos últimos anos, 2 vezes, jogando futebol mais de marcação, mais reativo, e depois veio o Thiago Nunes para mudar a filosofia. O time não se acertou. E aí o Coelho passou, chegou agora o Wagner Mancini, e o que a gente viu, por exemplo, como referência, que foi o São Paulo, foi um time mais recuado, marcando bem e partindo em velocidade para o contra-ataque. Você acha que aquilo foi algo pontual por causa do esquema que o São Paulo apresenta, pela maneira de jogar do São Paulo? Ou essa é uma tendência para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, um time que marca atrás da linha da bola, ou algumas vezes mais à frente mesmo, e tenta explorar o contra-ataque em velocidade? Olha, uma pergunta bem interessante, né? A gente já teve dentro dessa temporada diversas identidades e formas de jogar. O Corinthians, historicamente, ele nos últimos anos, ele criou uma forma um pouco mais reativa de jogo, que deu certo em diversas vezes e deu errado em outras, como qualquer outra formação em qualquer outro estilo de jogo. A gente, pelo momento que a gente vem tendo dentro da competição, de reafirmação, de ascensão dentro da competição, e até mesmo antes, quando a gente estava numa posição mais abaixo da tabela, correndo até risco de entrar na zona de rebaixamento, a gente sabe que as coisas elas não fluem naturalmente, né? A gente tem uma certa dificuldade, há uma pressão interna de cada um para fazer as coisas darem certo, tanto no dia a dia quanto nos jogos. Então, tu ir a campo sabendo que tu precisa muito da vitória para sair daquela zona de desconforto é uma situação bem diferente. Eu, particularmente, foi a primeira vez que eu enfrentei esse tipo de situação. Mas a gente aprende muito na dificuldade, né? Então acho que a gente vem crescendo como equipe, jogar de forma ativa ou reativa, eu acho que é circunstância da partida, circunstância do adversário, e em determinados momentos dentro de uma partida a gente consegue exercer mais de uma forma de jogo, mais de uma formação até com os jogadores que a gente tem. Então acho que o momento que a gente vem vivendo de ascensão, de crescente, a gente preza muito pela vitória, né? Se for de uma forma um pouco mais reativa, a gente não vê problema nenhum, porque todo mundo está disposto a se entregar pelo clube, está disposto a se entregar pelo time e para que a gente melhore nossa colocação na tabela. Boa, Ramiro. Agora o Jonas Campos, nosso repórter setorista do Corinthians, tem uma pergunta para você. Jonas. Oi, Michele. Fala, Ramiro. Prazer enorme falar contigo. Ramiro, se me permite, 2 perguntas em uma. Recentemente, numa entrevista coletiva virtual, né, você deixou de forma bem clara que a briga do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro era contra o rebaixamento. Primeiro, queria saber se você ainda pensa dessa forma ou se hoje já dá para sonhar com algo maior, quem sabe uma vaguinha no G6, na Libertadores do próximo ano. E uma outra pergunta, Ramiro, você esteve com o Luan naquele Grêmio vencedor em 2017, temporada na qual, inclusive, ele foi eleito o Rei da América. Queria saber, você que é um cara próximo, que jogou com ele naquele Grêmio, agora é companheiro dele no Corinthians, o que na sua visão tem acontecido com o Luan? Por que ele ainda não chegou nem perto de ser aquele Luan que foi Rei da América nos tempos de Grêmio, Ramiro? Prazer enorme. Boa noite, é um prazer estar falando contigo também. Olha, quanto à questão do que a gente vai brigar e do que a gente vai sonhar dentro da competição, naquele momento que eu dei aquela entrevista, acho que a gente estava bem próximo da zona de rebaixamento e naquele momento eu falei que o nosso objetivo e a nossa briga era fugir do rebaixamento. Hoje a gente já está numa posição na tabela um pouco mais confortável, mas em momento algum a gente pode relaxar, né? Obviamente que
como eu falei, nosso primeiro objetivo é se afastar o mais longe possível da zona de rebaixamento, e eu acho que a gente tem conseguido fazer isso. Hoje, se eu não me engano, a gente está a 8 ou 9 pontos da zona. Então, o nosso primeiro objetivo ele está em andamento. Posso dizer que a gente ainda não se livrou de vez, não afastou de vez, né, esse fantasma, mas a gente já pode sim começar a pensar maior, a pensar grande, a quem sabe beliscar uma pré-Libertadores e passo por passo, né? A gente tem encarado cada jogo do Brasileiro como uma decisão, até porque a gente não tem outra competição daqui até o final da temporada, então a gente está respeitando muito os adversários, respeitando muito a competição em cada... Celso Cardoso, infelizmente, deu probleminha ali? Deu problema, travou o Ramiro, infelizmente. Opa, caiu a linha. Viu, Celso, como é um telefone? Sim. Voltou o Ramiro. Deixa eu ver se o Ramiro voltou. Olha lá, Ramiro, porque o Celso Cardoso fala que isso não é um telefone, mas hoje em dia isso é praticamente um telefone. O Ramiro tá lá. Aliás, o Ramiro, isso. Que é... Para você ver o que eu passo aqui, Ramiro. Ramiro, você que é de Gramado, uma das cidades mais lindas desse Brasil. Que saudade, meu Deus, me apaixonei por um gaúcho lá. Bom, deixa isso para outro dia. Deixa isso para outro dia. Celso Cardoso, última pergunta aqui. Ela fala isso no dia que ela completa 9 anos de casamento. Vai ter festa hoje em casa. Ô, Ramiro, então pra gente completar, deixa ele completar do Luan, por favor, Ramiro. Isso, deixa ele terminar a resposta. Olha, e quanto à questão do Luan, é um atleta que eu conheço há bastante tempo já, vivi momentos ruins, momentos bons ao lado dele, tanto individualmente quanto coletivamente, então espero que ele consiga atuações, voltar a ter o protagonismo que ele já teve em outros anos. Eu espero que ele consiga isso aqui no Corinthians. A gente tem ajudado ele ao máximo, ele também tem no dia a dia procurado evoluir cada vez mais, e a gente espera aí que no decorrer do trabalho, no decorrer dos jogos, aí ele consiga voltar a ser protagonista como ele já foi em outras oportunidades. Valeu, Ramiro. Muito obrigada pela sua participação aqui no Gazeta Esportiva. Quando a pandemia passar, você é mais do que bem-vindo aqui ao nosso programa e continue atuando lindamente com o seu futebol. Beijo pra você. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Valeu. Obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo aí também. Um forte abraço. Boa. Vai, Corinthians!